Quero prender meu capitão Bolsonaro e eu quero dar uma queixa, seu delegado. De quem o senhor quer prestar queixa, senhor? Eu quero dar uma queixa dos nordestinos. O que o nordestino fez, senhor? Meu capitão Bolsonaro perdeu as eleições e a culpa é do nordestino, seu delegado. Veja. Só tem uma oportunidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Aí, seu delegado, quando meu capitão Bolsonaro falou isso, eu disse, pronto, eu tenho todos os outros quesitos para votar no meu capitão Bolsonaro. No dia das eleições, peguei o título de eleitor e o diploma de burro, botei no bolso, aí fui votar. Seu delegado, no meio do caminho, quando eu olhei assim a fila de mais ou menos uns 50 quilômetros, meio mundo de gente para votar no meu capitão Bolsonaro, ele ia ganhar. Quando eu, às 10 horas da manhã, eu vi assim, mais umas 300 mil pessoas votando assim, dizendo... Eu não consegui votar no meu capitão Bolsonaro, não. E eu sem entender porque as pessoas não estavam conseguindo votar no meu capitão Bolsonaro. Quando chegou na minha vez, teve uma entrevista, a moça falou, o senhor é pobre? Eu falei, sou. O senhor é burro? Eu falei, sou. Me deu o título, aí eu dei. Pediu identidade, eu dei. Me pediu o diploma de burro, aí eu dei. Aí eu votei no meu capitão Bolsonaro. Aí meu vizinho que estava do meu lado, quando pediu o diploma de burro a ele disse que não tinha. Foi aí que eu vim entender. Que as pessoas tudo estavam votando porque não tinham diploma de burro e era tudo nordestino. Então eu vim dar uma queixa aqui dos nordestinos. Bota os pais dos nordestinos tudo na cadeia, porque não botaram ele na escola de pegar o diploma de burro para votar no meu capitão Bolsonaro. Por isso que o Brasil agora está nessa bagunça aí, o Lula baixando a carne, né? Baixando o preço da carne. Meu capitão ia baixar, o imposto era do jet ski. A gente que ganha Bolsa Família de R$600, podia comprar um jet ski ou navio veleiro de R$200 mil. Bota nós. Cala a boca, vagabundo! Em entrevista à TV Pampa, Bolsonaro afirmou que o Nordeste é a pior região do Brasil em todos os aspectos. No vídeo, é possível ver o rancor que ele tem por ter perdido na região. Felizmente, a população honesta e de bem pensa diferente do mito e só tem a agradecer. Obrigado, Nordeste! Ao invés de ficar atacando o Nordeste, ele deveria vigiar a mulher dele e procurar saber o que ela anda fazendo por aí. Como há um fluxo migratório no Brasil do Nordeste para cá, ou para o Sudeste, ou até para o Centro-Oeste. Ou seja, o Nordeste, que tinha que ser a melhor região do Brasil, é a pior região em todos os aspectos que você possa imaginar. Eu não posso entender se vem um nordestino para cá, para o Rio Grande do Sul, que saiu de lá por falta de oportunidades, vir para cá para votar em candidatos do PT, PCdoB ou PSOL. Então isso aí tem que ser estudado, esse cidadão aí. O fundão, da forma como é estabelecido, ele é uma máquina de reeleição de lideranças políticas consolidadas, de renovação interna é que cacique político é um termo que a gente precisa evitar porque os povos indígenas dizem que a lógica dos caciques não tem nada a ver com aquilo que se faz em Brasília, mas dos coronéis da política brasileira, dos seus filhos, dos seus apadrinhados, porque a soma do super emendas, as secretas ou as não secretas, para abastecer de dinheiro suas bases eleitorais, com o fundão, é muito difícil um profissional da política não se reeleger. Nesse cenário, o espaço para renovação que fuja dessa lógica é muito pequeno. Então, infelizmente, não vejo um espaço maior para uma mudança de configuração do Congresso Nacional. Agora, as eleições municipais podem definir se o pêndulo vai mais para a esquerda ou um pouco mais à direita. Por isso que elas são tão importantes, porque o Bolsonaro está inelegível, mas ele pode forjar novas lideranças, pessoas que vão se destacando nas redes sociais, que eles sabem utilizar muito bem e podem eleger uma tropa maior do que eles já têm hoje. Por isso que a gente precisa estar ali. Sami, deputada, a gente pega... Agora saiu recentemente a avaliação de vários institutos de pesquisa do governo Lula, e do Lula, a avaliação pessoal do Lula, e a avaliação pessoal do Lula no Nordeste, ela é brutalmente, o positivo, mais de 70% de aprovação da figura pessoal do Lula. Nas outras regiões a coisa fica ali meio a meio e às vezes a reprovação até ganha, mas no Nordeste dá 70 e tanto de aprovação. E, no entanto, a gente tem uma base
reacionária do Congresso que veio do Nordeste, que é gigantesca também, né? Não só do Nordeste, mas a do Nordeste é muito grande. A base parlamentar do Nordeste é reacionária, embora o Lula triunfe lá. E aí você fala, e o que eu tenho com isso? Tenho com isso o seguinte: o Lula é maior do que o PT, o Lula é maior do que as esquerdas. O Lula conversa com mais gente. O que é pior, é diferente do PT, é diferente aos também. Olhos do eleitor. É, aos olhos do eleitor. E diferente das esquerdas também, aos olhos do eleitor. Né? O Lula apoia políticas de integração, mas o Lula não faz discurso identitário. Né? Porque eu acho que em algum momento ele sabe, intui que isso também gera reação. Saiu uma entrevista do Yasha Mounk, que é um especialista, a senhora deve conhecer, que escreveu O Povo contra a Democracia. Ele diz: no mundo, as políticas identitárias acabam contribuindo para armar a extrema-direita. A extrema-direita ela avança onde o discurso identitário também avança, porque ele diz, olha, tá vendo eles lá, né, não representa você. Aí, e a gente está vendo isso nos Estados Unidos. Eu não sei se o Trump teria acontecido sem o governo Obama, eu não sei se o Trump teria acontecido se a universidade americana não tivesse também se fechado um pouco para a pluralidade. Em última instância, eu estou discutindo o seguinte: as políticas identitárias, elas não acabam dando combustível para a direita? Não era melhor quando a esquerda discutia economia? É uma provocação. Claro, não, mas é uma provocação muito boa e é um debate que precisa ser feito, principalmente com uma deputada que se apresenta como uma deputada feminista, por exemplo, e que defende políticas que podem ser lidas como identitárias, mas que eu não vejo como identitárias, Reinaldo. Eu tenho uma... Tá, explica a diferença. Não, porque eu acho que identitária pode parecer uma coisa mais superficial, ou seja, estou aqui defendendo que as mulheres tenham mais espaço, mais visibilidade, mais oportunidade. Claro que eu também defendo isso, mas é porque eu vejo as mulheres como as principais impactadas também pelos problemas econômicos, assim como a população negra também são os principais impactados. Sem teto, em sua maioria são mulheres negras, ou população em situação de rua. São homens negros que estão ali em sua maioria. Dentro dos presídios também são homens negros, jovens, moradores das periferias, em sua maioria que estão ali. População trans no Brasil tem como expectativa de vida 35 anos, se eu não me engano. Estão fora do mercado de trabalho, das escolas, das casas, das famílias que não as aceitam. Então, existe uma intersecção entre as questões vistas como meramente identitárias com as questões econômicas. Na verdade, são direitos, são liberdades democráticas. Eu diria que nós precisamos disputar, né, tentar conquistar para essa população. E não vejo como um motor que alimenta a extrema-direita. É claro, não sou ingênua também, eles pegam esses elementos para criar caricaturas, para tentar mover o ódio, o medo das pessoas, o conservadorismo, vou proteger a minha família, o meu filho, tudo aquilo que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, também são movimentos que, muitas vezes, estão na linha de frente na contestação assim, da extrema-direita. Sem falsa modéstia, na CPI do MST. Eram ali as mulheres, que são as feministas, que estavam ali para, com exceção da Glaze, que não é lida, né, ainda que deva ser feminista, mas que não tem isso como uma apresentação, é quem estava ali enfrentando a extrema-direita e que teve um papel para desmontar a CPI do MST. Citou os Estados Unidos, tiveram marchas importantes contra o Trump, que também foram importantes para a eleição do Biden, que foi organizada por mulheres, e, enfim. Então, se a gente... Claro que é um desafio, mas se a gente souber também apresentar essa conexão entre os temas, eu não vejo como distanciamento da população, eu vejo como uma aproximação. Mas a extrema-direita também disputa o sentido da luta das mulheres. Não é à toa que apresentam tanto a figura da Michelle, que tem Carla Zambellis, que tem o ideal de mulher, que se a gente não a própria ex-primeira-dama. Exatamente. Então, a Júlia Zanata, aliás, eu senti falta das suas florezinhas. Das minhas florezinhas, do meu fuzil, né? Disputa um superego coletivo para mulheres, né?
E talvez uma disputa cultural mesmo do que é a mulher brasileira, o que é a mulher na política. Se a gente se furtar de fazer esse debate, estaremos perdidas, porque vai ter uma criminalização do ideal de uma mulher que é feminista, que defende a libertação das mulheres, defende direitos. Por isso que a gente não pode abrir mão, assim. Claro, eu entendo que há momentos em que pode parecer desajustado ou fora um pouco daquilo que está se debatendo prioritariamente, mas precisa ser debatido. Hoje, em São Paulo, o Ricardo Nunes fechou o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, o serviço de abortamento legal. O legal, desde 1940, vítimas de violência sexual podem fazer aborto. Ele fechou, e a principal desconfiança, segundo ele, é que estavam fazendo casos que estão fora da lei, não tem nenhuma base real, mas é para trabalhar também com esse sentimento conservador, etc. Tá bem, a população... Até porque, em vez, então, de se punir o que foi feito fora da lei, você simplesmente impede que o serviço seja feito àquelas que poderiam fazer dentro da lei. É de não tem nem lógica. É de menor de idade, a gente está falando de criança que é estuprada. Tem, mas não é essa. Tem uma lógica. Tá, não, dizendo, tem a lógica do bem aí faleceu. Exato. Né? E se a gente... quem é que está falando disso? Somos nós, as consideradas identitárias ou as feministas que estão fora de moda, fora de hora. E isso também é uma questão de vida ou morte para muitas mulheres e meninas. Qual é o teu ideal de mulher? O que você acha que... Eu acho que existem mundo, qual seria um mundo... Sei que pode parecer meio clichê isso, mas acho que é importante. Até porque você está num discurso que desmistifica a ideia de identitarismo. Mas talvez falte tornar mais concreto para quem nos assiste o que uma deputada federal de um partido de esquerda, cujo nome é Socialismo e Liberdade, gostaria de um mundo para mulheres. E é minoritária dentro desse partido de esquerda, que é considerado radical. É muita coisa para as mulheres, assim. Não, mas o básico, o modelo básico. Claro. Eu acho que o centro de tudo é uma vida sem violência. Também pode parecer clichê, porque isso vai sair da boca de qualquer pessoa, mesmo não sendo minoritária dentro do Partido Socialista. Mas essa é a realidade da maioria, sem dúvida, das mulheres brasileiras, das mulheres no mundo. Violência por todos os lados, dentro de casa, no mercado de trabalho, na rua. Violência consigo mesmo, no sentido de não acessar a própria subjetividade, a própria sexualidade. Então, esse tipo de libertação, para mim, é o mais essencial para as mulheres. E claro que a política ajuda, seja o resultado dela, ou seja, direitos, leis, exigências para mais orçamento, mas também subjetivamente. Assim, eu me vejo muito mais feminista hoje, depois que eu desbravei outros cantos da política, do que quando eu era mais jovem e menos amarrada, digamos assim, a questões institucionais, porque você vai tentando se impor, e se impor não é simples. As pessoas nos veem, muitas vezes, Valfrido, como a feminista, como aquela que só vai abrir a boca para falar de temas de mulheres, o que não tem nenhum problema, e eu adoro, eu posso falar sobre todos eles, sobre direito ao aborto, sobre tudo, mas a gente... É muito desafiador, e eu gosto desse desafio de falar, a gente pode falar de tanto tema, não sei falar de todos, não vou ser arrogante a esse ponto, não sei, mas é bom, é desafiador. Mas eu estou desse lado, a Érica teve aí no seu lugar, assim. Ela disse, eu não posso só ficar falando de trans, eu quero que seja deputada para falar de trans só. Perfeito, é isso eu mesmo. Posso falar de outras coisas. Claro. Né? E no caso da política identitária, eu perguntei sobre a questão da linguagem neutra, e ela deu uma resposta maravilhosa. Ela falou, eu não posso defender com ênfase uma linguagem que minha avó não entende. Porque você está falando com brasileiros que às vezes precisam acompanhar o discurso, né? Você acha que às vezes essa vanguarda um pouco de esquerda se descola um pouco do povo real? Talvez haja um setor, sim, que se descolhe do povo real, porque tem a ver com o modo de vida também, com não se misturar com a vida real, de um debate muito de redes, de nichos, e aí talvez tenha um pouco de dificuldade de falar com o mundo real, mas isso tem em todos os aspectos políticos. Aspectos políticos não é uma exclusividade da esquerda, ou do feminismo, ou da luta LGBTQIA+. Tem uma linguagem ensimesmada que nem sempre
adentra o que a maioria do povo pensa, seu modo de vida. Mas eu vejo que tem um esforço de tentar não se distanciar, não parecer alguém que está falando uma linguagem, não é uma linguagem neutra, mas é uma linguagem que não diz respeito à vida do povo, assim. Do centro-direita é mais convivível. Da direita radical, da extrema-direita, não tem diálogo, Você né? cumprimentou Eduardo Bolsonaro? Não cumprimentei Eduardo Bolsonaro e não pretendo cumprimentá-lo. Assim como não cumprimentei Nicolas e não pretendo cumprimentá-lo, assim como não cumprimentei outros colegas e não pretendo cumprimentá-los. Porque existe um determinado grupo que com este grupo não se tem canal de conversa. Não dá pra se dialogar com fascista, não dá pra se dialogar com quem ataca a democracia, não dá pra dialogar com quem veste uma peruca e faz uma fala de ataque a pessoas. Esse tipo de gente tem que ser combatida. Esse tipo de gente tem que ser desmascarada. Esse tipo de gente tem que ser criminalizada, punida, responder pelos seus crimes e não conviver mais num espaço democrático como é o parlamento. Agora, existem vários outros colegas que não são da esquerda. Isso não é liberdade de expressão? Não, a liberdade de expressão não é? esbarra, ela termina quando ela esbarra no direito do outro, quando ela vulnerabiliza a vida do outro. Eu não posso me expressar diante do crime, porque senão eu vou chegar pra você e vou dizer que eu posso chamar uma pessoa negra de macaca, de escravo, de qualquer coisa. Isso é liberdade de expressão, isso é crime, já está reconhecido que o racismo é crime no Brasil. Quando a minha liberdade leva o outro a uma condição desumana ou reforça estigmas, estereótipos que o leva a condições de desumanidade, já não é mais liberdade de expressão. Você não pode, ainda mais quando você o faz dentro do plenário do Congresso Nacional, da Câmara Federal, visto por todo o país, num lugar de legitimidade como um deputado federal. É preciso ter responsabilidade. A extrema-direita tem batido muito nessa tecla, inclusive agora, nos debates das fake news, né? Que, vão se roubar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode estar acima da liberdade da vida. Quando o que é colocado como liberdade de expressão pode tirar a vida do outro, pode ir contra a existência do outro, isso já não é mais liberdade de expressão. Isso é crime. O que eu quero saber é o seguinte, a senhora quer participar de comissões que não sejam só as comissões que tratam desse assunto? Não sei o quê. Eu quero participar da Comissão de Assuntos Econômicos. Exatamente, até porque onde está a importância. Não adianta ficar na retórica, eu preciso focar no dinheiro. Porque se o dinheiro não chega para a política, se o dinheiro não estrutura, não adianta nada a gente ter ideias mirabolantes na Comissão de Mulheres, na Comissão de Direitos Humanos, depois a gente não tem recurso para efetivar essas políticas. E muitas vezes essa visão preconceituosa que singulariza. Parece que eu não posso ser plural, parece que eu não posso ser diversa, parece que eu não tenho direito. Eu só cheguei aonde eu cheguei pelo simples fato de ser quem eu sou, de carregar uma identidade. Você só chegou aqui porque você tem essa bandeira. Quando na verdade não. Existem muitas pessoas negras, existem muitas pessoas trans, existem muitas mulheres que não concordam com o meu discurso. E eu acho isso ótimo, porque demonstra criar pluralidade. Eu não falo em nome de todas as mulheres, eu não falo em nome de todas as pessoas negras e eu não falo em nome de todas as pessoas trans, porque este movimento não é singular. Não basta colocar uma pessoa negra, não basta colocar uma pessoa trans, não basta colocar uma mulher e dizer ela representa todos. Não represento, porque tem pessoas que divergem da minha opinião, tem pessoas que divergem do meu ponto de vista, porque nós podemos e pensamos de formas distintas. Quando eu chego naquele espaço, levada pela minha história, é a minha história que me impulsiona a dizer, eu quero disputar a política. Mas eu tenho trajetória. Eu passo pela universidade, eu discuto os mais variáveis assuntos, eu vivo a cidade, eu vivo a precariedade do transporte na periferia, eu vejo a realidade da minha mãe, da minha avó. Eu não falo só sobre ser, até porque as pessoas falam mais sobre a minha condição do que eu mesma, porque eu só existo, eu sou eu, pro outro eu sou trans, pro outro eu sou negra, pro outro eu não acordo todos os dias e falo, nossa, deixa eu me arrumar aqui, eu, mulher negra, transexual e tentar salvar o mundo. Eu quero ficar bonita, eu quero ficar elegante, eu quero escolher a melhor roupa, o melhor perfume, a melhor maquiagem, eu quero existir, que é um direito que me é roubado. Então, e diga-se de passagem, tem conseguido. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, é de uma crueldade achar que eu vou discutir apenas isso. Isso. O seu pensamento é tão organizado, tão certeiro em tudo que a senhora fala, que eu quero saber, chama a senhora para falar, vamos falar de outros assuntos que não sejam mulher trans, homem trans. O que tem te interessado na Câmara? O que você tem feito na Câmara? E eu não estou subestimando essa luta, eu quero que a senhora entenda. Nós estamos uma hora falando dessa luta. Está super entendido. Não é sobre subestimar ou sobre tirar espaço dessa luta, é sobre abrir leques de possibilidades para que se fale sobre outras questões que também permeiam a minha existência. Porque eu quero a sua clareza na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu quero a sua clareza na Comissão de Assuntos de Segurança. Eu quero a senhora falando de outras coisas. A tua presença no PL de fake news é fundamental. Então, a gente tem de fato... Para preservar a democracia. Exatamente. E para mostrar que a gente não fala só sobre isso, e mesmo quando estamos falando sobre outros temas, estamos falando a partir desses pontos. Não preciso falar só sobre isso. Então, de fato, não é diminuir, não é menosprezar, mas é dizer, eu posso e devo falar sobre outras coisas, porque senão eu me torno singular. Eu me torno única. Eu sou quais são as outras coisas de pauta única que interessam a Érica Hilton? Uma das coisas que tem me interessado... A deputada Érica Hilton. Mas fiquem à vontade, me chamem de você.
Minhas amigas e meus amigos, acabamos de completar 1 ano e meio de governo, graças a Deus e à confiança do povo, que nos ajudou a derrotar a tentativa de golpe de 8 de janeiro. A democracia venceu. É hora de prestar contas a cada família brasileira. Quando terminei o 2º mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía. Tiramos o Brasil do mapa da fome. De lá para cá, assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a farmácia popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da educação, do SUS e do meio ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar. Antes mesmo de começarmos a governar, tivemos que buscar os recursos para cobrir o rombo bilionário deixado pelo governo anterior. Apostavam que o crescimento do PIB não passaria de 0,8%, mas crescemos quase 3% no ano passado e vamos continuar crescendo. O salário mínimo voltou a ter aumento acima da inflação e quase 90% das categorias profissionais tiveram aumento real de salário. Aprovamos a igualdade salarial entre mulheres e homens. Mais de 2.700.000 empregos formais foram criados e a taxa de desemprego é a menor dos últimos 10 anos. Isentamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. 24 milhões de pessoas ficaram livres do pesadelo da fome. Reforçamos o SUS. A farmácia popular está de volta e agora com novos remédios de graça. O Mais Médico praticamente dobrou, com 25 mil médicos atendendo em todo o país. Aumentamos o número de vagas nas creches, ampliamos os recursos para as universidades e estamos abrindo 100 novos institutos federais. Lançamos o Pé de Meia, uma poupança para dar às famílias a certeza de que seus filhos não serão obrigados a abandonar a escola para trabalhar. Já garantimos 1 milhão de novas vagas no ensino em tempo integral, para dar aos pais e às mães a tranquilidade de saberem que seus filhos passam o dia em segurança na escola. A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento da Amazônia. Resgatamos as políticas de proteção dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. O Brasil se reencontrou com a civilização. Minhas amigas e meus amigos, lançamos o maior plano safra da história para financiar a agricultura brasileira. O novo PAC está destinando grandes investimentos para obras de infraestrutura, ferrovias, rodovias, energia, drenagem e prevenção de riscos, mais policlínicas, creches e escolas. A Petrobras está produzindo mais e importando menos. Combatemos o crime organizado com a apreensão recorde de armas, drogas, dinheiro e equipamento de garimpo ilegal. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil que cresça para todas as famílias brasileiras. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, Dona Lindu, aprendi a não gastar mais do que ganho. É esta responsabilidade que está nos permitindo ajudar a população do Rio Grande do Sul com recursos federais. Aprovamos uma reforma tributária que vai descomplicar a economia e reduzir o preço dos alimentos e produtos essenciais, inclusive a carne. Depois de anos de estagnação, a indústria brasileira está voltando a ser o motor do desenvolvimento. Com investimento recorde na indústria automobilística, de siderurgia, de alimentos e celulose. Isso significa mais empregos, salários e oportunidades para o nosso povo. Já temos uma das matrizes de energia mais limpas do mundo. Demos início à transição energética, ampliando os investimentos em biocombustíveis, hidrogênio verde e geração de energia solar, eólica e de biomassa. Seremos uma potência mundial em geração de energia renovável e no enfrentamento à crise climática.
Abrimos 163 novos mercados internacionais para nossos produtos. Nossas exportações bateram recordes. O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo. E o mundo agora vai passar pelo Brasil. Em novembro, vamos sediar a reunião da cúpula do G20, o grupo das economias mais importantes do mundo. Vamos colocar no centro do debate internacional a aliança global contra a fome e a pobreza. Não podemos nos calar diante de um drama que afeta a vida de 733 milhões de homens, mulheres e crianças em todo o mundo. Para tornar o mundo mais justo, estamos levando para o G20 a proposta de taxação dos super ricos, que já conta com adesão de vários países. Ano que vem, vamos sediar a reunião dos BRICS e receberemos a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. Chegou a hora de trazer o debate sobre o futuro do planeta para o coração da Amazônia. Este é o resultado de uma diplomacia ativa e altiva. O mundo voltou a acreditar no Brasil, na capacidade do nosso povo e em nosso compromisso com a democracia. Minhas amigas e meus amigos, toda mãe e todo pai sabem a dificuldade que é cuidar de uma família. Garantir que os filhos tenham uma boa alimentação, saúde, educação, segurança e um futuro melhor. Para mim, governar é cuidar de milhões de famílias. É o que eu venho fazendo desde o início do meu governo. Hoje, o que falta ao mundo é paz, solidariedade e humanismo. Estamos prontos para dar o exemplo de que aqui no Brasil, a inclusão social, a fraternidade, o respeito e o amor são capazes de vencer o ódio. Boa sorte ao Brasil e ao povo brasileiro. Muito obrigado. Gente, o pronunciamento do Lula foi sensacional. O Lula tem que falar mais, gente. Na televisão hoje ele arrebentou. Eu tenho nas minhas páginas, entra aí, para que você veja o pronunciamento em cadeia nacional do presidente Lula. Ele falou da mudança na vida do povo, do aumento da renda dos trabalhadores, em especial dos mais pobres. Falou sobre a tributação dos super ricos, que é muito importante, porque a gente tem que fazer mais política social. Infelizmente aqui no Brasil tem bilionários que pagam pouquíssimos impostos. O Haddad está certo nessa pauta, na liderança global que o país tenta construir para aprovar esse regramento mundial. E tem mais, pessoal, os bolsonaristas tentaram reagir. Você sabe que eu moro no Rio, aqui na Gávea. E aqui no meu prédio, na hora, uma pessoa só tentou começar um panelaço. Ele ficou batendo sozinho. Eu fui para a janela, eu não me aguento, você conhece. Disse, Bolsonaro, ladrão de joias. Aí ele continuou, mas um pouco parou. Nenhuma adesão. Nenhuma adesão. Eu estou falando isso que acho muito importante o que o Lula fez hoje. Eu acho que o que o Lula está falando para a gente hoje é uma orientação do discurso que a gente tem que fazer em cada cidade nesse país, nesse período pré-eleitoral. Então entre na minha página, divulgue o discurso do Lula, compartilhe esse vídeo que eu estou falando, porque eu acho que o discurso nosso, quando entrar na questão nacional, tem ali o conteúdo é aquele, é aquela síntese que o Lula fez. Eu tenho muito orgulho, olha, é difícil não ser apaixonado pelo Lula, né? Pelo compromisso dele com esse povo. Teve uma hora que ele disse que o compromisso dele como governante, desde que ele entrou, é cuidar das famílias, cuidar das pessoas, como se fosse a dele, tá? É isso aí, pessoal, muito orgulho, é Lula!